Bem, então vamos a mais uma aula aí de fundamentos para análise de circuitos elétricos. Essa aula que trata aí especificamente de funções complexas e naturalmente a gente vai verificar algumas transformações complexas também. Sou a professora Laine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem curtiu o vídeo, você pode estar se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube. Bem, então a gente viu nos vídeos passados, né, alguns conjuntos, né, que são formados dentro do plano complexo. Agora, como a gente tem esses conjuntos, a gente pode então formar uma função, né, que para ter uma função a gente precisa de dois conjuntos não vazios e uma relação, né, que associa um conjunto com o outro, tá? Então, nesse caso, tanto o domínio quanto a imagem são subconjuntos do conjunto complexo C, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente está tomando dois conjuntos ou subconjuntos do complexo, podendo ser ele todo também, se quiser, né? E aqui a nossa lei está associando um Z, né? Z, que a gente já sabe que sempre vai estar relacionado com um número complexo, e a gente vai estar associando, então, esse número complexo aqui com esse W. Então, F de Z igual a W, tá? Essa vai ser, então, a nossa estrutura para a nossa função complexa, tá? Lembrando que Z e W aqui são números complexos, tá? Então, todos eles têm uma parte real e uma parte imaginária, como foi visto nos vídeos passados, tá? Por exemplo, né, a gente pode tratar aí uma função saindo do complexo e chegando no complexo da seguinte maneira. F de Z, que vai associar o elemento Z ao quadrado menos 2 mais IZ, tá? Nesse caso, a gente pode perceber aqui que essa função ela não tem restrição para nenhum dos elementos do número de complexos, tá? Então, qualquer número complexo vai ter a sua imagem, né? Então, o domínio seria o complexo todo e, naturalmente, com essa situação, a gente também teria a imagem aqui dentro dos complexos, tá? Só para exemplificar, a gente vai calcular as imagens dos elementos I e do elemento aqui I mais 1, tá? Lembrando que o I é aquele elemento imaginário, né, que a gente identifica o número complexo, que é, na verdade, a raiz de menos 1, certo? Então, para a gente calcular a imagem, basta a gente substituir na função normalmente, como você já faz com outras funções, tá? Então, f de I, onde tem o Z, você vai substituir pelo I, ó. Então, I ao quadrado menos 2 mais I, que multiplica o próprio I, tá? Aqui a gente já viu as operações, né? A gente sabe que o I ao quadrado é menos 1, certo? E aqui a gente faz a distributiva, então vai ficar menos 2I, menos I ao quadrado, lembrando que menos I ao quadrado aliás, I ao quadrado é menos 1, com esse menos, então, aqui vai ficar mais 1, aí mais 1 menos 1, 0, restando apenas para a gente o menos 2i. Então, a imagem do i por essa função f é menos 2i, certo? E assim a gente vai fazer para cada um dos elementos que entrarem na função, tá? Então, f de i mais 1, você vai substituir onde tem o z por i mais 1. Então, vai ficar i mais 1 ao quadrado menos 2 mais i, que multiplica i mais 1, tá? Aqui a gente vai fazer o quadrado da soma, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui a gente vai fazer a distributiva, então vai ficar menos 2i, menos 2, menos i ao quadrado, menos i, tá? Com esse sinalzinho aqui na frente. E a gente vai cancelar os termos aqui que são simétricos, né? I ao quadrado com menos i ao quadrado vai embora, mais 2i com menos 2i também vai embora, certo? Restou aqui pra gente mais 1 menos 2, que dá menos 1, menos i, certo? Então, fica bem simples você calcular aqui as imagens, né, esses elementos que vão estar agora no contradomínio da função, né, bastando substituir o elemento aqui dentro da lei, certo? Vamos só para, mais uma vez, né, para vocês que ainda estão conhecendo essas funções complexas, né, a gente vai colocar mais um exemplo aqui.
Para enaltecer também que a gente pode colocar uma lei que envolva a parte imaginária ou a parte real do número complexo, também pode ser visto dessa maneira, tá? Então, novamente, a gente vê aqui que a lei é definida numa linha, não tem problema nenhum, né? A gente não tem nenhuma restrição para a função, tá? Então, por isso a gente está pegando aqui a função g dos complexos nos complexos, tá? Então, essa g de z aqui vai ser z mais 2 vezes a parte real do número z, tá? E aí a gente vai novamente calcular aqui as imagens de alguns elementos, no caso do i e do 2 menos 3i. Como a gente viu anteriormente, basta substituir o z pelo elemento que está entrando aqui, que no caso é o i. Então, o g de i vai ser o quê? I mais 2 vezes a parte real de i. Só que lembra, o i é como se fosse 0 mais i, a parte real então é 0. Tá? Então, 0 vezes 2 dá 0, por isso só coloquei o 0 aqui. Então, a imagem do i é o próprio i por essa função aqui, g. Tá? A mesma coisa fazendo aqui para o 2 menos 3i. Você vai aplicar na função g, onde tem o z, substitui por 2 menos 3i, então vai ficar z 2 menos 3i mais 2 vezes a parte real desse número que está entrando aqui na tua função. No caso que quem é a parte real é o 2, tá? Parte real, no caso, é quem não está acompanhando esse izinho aqui, que identifica a parte imaginária do complexo, tá? Então, aqui vai ficar 2 mais 4, que dá 6, menos 3i. Então, fica bem simples a gente só relembrar aí as propriedades dos números complexos, lembrando que as operações, elas todas são conhecidas, então vale comutatividade, distributividade. Lembrando que aqui também a gente poderia ter colocado o conjugado de um número complexo também para compor a lei. Isso não vai tornar inviável a função. Então, a gente pode estar associando vários elementos dentro da função, tá? Da lei da função. E como a gente está pegando funções que associam o complexo com o número complexo, então a gente vai ter novamente a parte real e a parte imaginária, só que agora a gente vai identificar a parte real e a parte imaginária da função, tá? Então lembrando, a nossa lei da função lá, f de z igual a w, né? Então esse w aqui, ele é um número complexo, então ele tem a parte real, que a gente vai chamar de u, e tem a parte imaginária que a gente vai chamar de v, tá? Então esse w aqui, ele é da forma u mais vi, porque ele é um número complexo. Por outro lado, ele é a imagem do z, que o z a gente desde o início está chamando de x mais yi, tá? Então, quando a gente calcula a imagem do z aqui, a gente vai ter o u de xy, tá? Porque essa parte real aqui da função, ela vai acabar associando as variáveis do próprio z aqui, que são x e y, então vai ser uma função de duas variáveis aqui, né? U de x e y. E a parte imaginária também vai ficar dependendo das variáveis do elemento z, que são x e y também, tá? Lembrando que a parte imaginária sempre vem acompanhada do izinho, certo? Então, a gente tem a parte real e a parte imaginária. Então, isso vai ajudar a gente a associar os conjuntos que estão chegando, porque, na verdade, o que a gente está fazendo é associando conjuntos complexos que são transformados em outros conjuntos. Então, por isso que a gente acaba confundindo a ideia de função com transformação, certo? Porque como a gente está dentro do plano a gente pode pegar algumas regiões, né? Então, a gente está aplicando uma região numa outra. Então, por isso o mais correto é você chamar isso de transformação. A gente vai já ver isso mais para frente. Então, só para enaltecer aqui o que eu estou falando, a gente vai pegar aqui o exemplo. Determine a parte real e imaginária de cada uma das funções. Então, nós temos aí dois exemplos, tá? O primeiro é esse aqui, f de z igual a z ao quadrado menos 2 mais 2i vezes i. Beleza? Então, para a gente fazer esse exercício,
A gente tem que lembrar que z é um número complexo, então ele é da forma x mais yi, tá? E a gente vai somente aplicar a lei para esse elemento aqui genérico, tá? Então vai ficar x mais yi ao quadrado menos 2 mais 2i vezes o próprio z, que é x mais yi. Aqui a gente vai fazer novamente os produtos notáveis, né? A distributiva vai simplificar quem tiver de simplificar, e depois a gente vai associar aqui os que não têm o i, a parte imaginária, e os que têm o i, tá? A gente vai colocar tudo em evidência e separar, se possível, entre parênteses aqui para a gente identificar o que é a parte real e a parte imaginária. Então, parte real não é acompanhado do i, então nesse caso aqui a nossa u de xy seria x ao quadrado menos y ao quadrado menos 2x mais 2y, certo? Então, como a gente vê, é realmente uma função de duas variáveis aqui, certo? E o v, naturalmente, está acompanhando o izinho, tá? Então, nosso v de xy é 2xy menos 2y menos 2x, tá? Então, a gente percebe que tanto a parte real quanto a parte imaginária da função, elas são funções que dependem de x e y, que é o nosso elemento z, tá? Então, se você modificar, né, se você chamar o z de a mais bi, então, claramente, essas funções vão ficar dependendo de a e b, tá? Então, isso daí é sistemático. Novamente, na letra B, a gente tem g de z igual a z mais 2 vezes parte real de z, né? Então, a gente vai pegar novamente um elemento genérico, né? O nosso zzinho, que é x mais yi, vai aplicar isso na lei da função. Então, z é x mais yi mais 2 vezes a parte real de x mais yi. Você vai efetuar, então, essas contas, tá? X mais yi repete, 2 vezes parte real de x mais yi é só o x, então vai ficar 2x, ok? E aí a gente vai novamente associar aqui, no caso x mais 2x dá 3x mais yi. Então daqui a gente já consegue extrair a parte real, que é 3x, e a parte imaginária, que é y. Lembrando, apesar dessas funções não ter aqui o y, aqui no caso do u, né? A gente poderia completar com 0y, porque a gente sabe que essas funções dependem das duas variáveis, tá? A mesma coisa para o v, beleza? Uma outra função que é interessante a gente dar uma olhada, a gente já até viu em alguns vídeos anteriores, é a função exponencial complexa, que é associando aí a equação de Euler, certo? Mas só para exemplificar aqui, olha, se a gente quiser fazer a função exponencial de z, onde z é um número complexo, a gente vai escrever o z na sua forma, né, que é x mais yi. Aqui usando propriedade de potência, né, quando tem uma soma no expoente, significa que essa é multiplicação. Então, e elevado a x vezes e elevado a yi, né? E a gente viu isso nos vídeos anteriores, que e elevado a yi é cosseno de y mais i seno de y, tá? E aí eu faço a distributiva de novo e tenho aí e elevado a x cosseno x mais e elevado a x seno de y. Então, essa é a chamada função exponencial complexa. Mas ela já é bem coerente, né? Se você substituir o z pela sua forma, né, complexa, né, onde tem a parte real e parte imaginária, a gente consegue naturalmente deduzir esta formulazinha, tá? Mas aí você pode fazer algumas contas, né? Determine os valores da função exponencial complexa e elevada a z nos seguintes pontos. No caso, quando z for igual a zero, quando z for igual a i, quando z for igual a 2 mais π vezes i, tá? Então, a gente só substitui, né? Lembrando que a gente quer calcular aqui o elevado a z. Então, aqui no caso, para o z igual a zero, vai ficar e elevado a zero, né? Que a gente sabe que é 0 mais 0i. Aí, você fazendo toda essa brincadeira aqui, sabendo que seno de 0 é 0, e cosseno de 0 é 1, e elevado a zero é 1, então a gente tem que elevado a zero é 1 mesmo, certo? Se for z elevado a i, né? A gente só completa esse número complexo aqui para ter a parte real e a parte imaginária. Então, a gente sabe que esse número reescrito,
ele pode ser escrito como sendo z igual a 0 mais 1 vezes i, certo? E aí, fazendo essa propriedade que a gente viu anteriormente, isso vai ficar e elevado a 0 cosseno de 1 mais i vezes e elevado a 0 seno de 1, tá? Como e elevado a 0 é 1, vai ficar esse número complexo aqui, cosseno de 1 mais i seno de 1, que é aproximadamente 0,54 mais 0,84i, tá? E assim você vai fazendo para cada um deles, você basta substituir. No caso aqui, esse número complexo, ele já está inteiro, né? Assim, tipo, já tem a parte real e a parte imaginária. Você só substitui, tá? É e elevado a 2 mais πi, fazendo aqui a propriedade de multiplicação de potência, vai ficar e ao quadrado. E o e elevado a πi é cosseno de π mais i seno de π, faz a distributiva. E aí você vê o que, que pode ser feito. No caso, cosseno de π, né, é menos 1, e o seno de π é 0, então obtemos que e elevado a 2 mais πi é, na verdade, menos e ao quadrado, tá? Então, só são continhas assim para vocês mesmo se adaptarem com a função exponencial complexa, tá? E aí, como eu falei para vocês, a função complexa, ela já praticamente tem uma a gente pode confundi-la tranquilamente com transformação, tá? Lembra lá de álgebra linear 2, né? Porque a gente está pegando uma região do plano complexo e levando numa outra região do plano complexo. Então, isso, na verdade, a gente encara como transformação, tá? Então, nesses casos, a gente vai ter que tanto identificar o conjunto que está sendo tomado no domínio, certo? E tanto quanto a imagem desse conjunto S, né, que a gente está chamando de S, pela função f, que a gente vai chamar de S', tá? Agora, qual é a nossa brincadeira? A gente tem que identificar quem seria esse conjunto que está sendo tomado no domínio e depois tentar esboçar a imagem no plano complexo, tá? Do outro lado, depois de ser transformado pela função f. Então, essa é a nossa brincadeira agora, tá? Então, só o esquema geral aí, ó, esboce a região compreendida no problema, no caso do domínio, estabeleça uma relação matemática para representar essa região, então você vai ter que escrever matematicamente quem é essa região do plano, tá? Fazer a transformação exigida pela função, que a gente já entendeu como é que é, e depois construir a região imagem já no outro espaço complexo que está sendo levado, e depois determinar uma relação matemática para descrever essa região S' que já está no contradomínio, tá? Então esse é o nosso objetivo. Bem, então olha só, imagem de um semiplano sob a transformação W igual a I vezes Z. Tá? Lembrando que W é f de z aqui, tá? Então é uma forma, lembra de que f de x igual a y? Então aqui o f de z igual a w, a gente chama somente o w de i z. Já sabe que é uma função que depende do número complexo z, tá? Então tem que se acostumar aqui com essa linguagem. Então, olha só, determine a imagem do semiplano, parte real de z maior ou igual que 2, sobre a transformação complexa w igual a i vezes z e represente a transformação graficamente. Então, pessoal, olha só, a primeira parte, na verdade, seria tentar escrever esse semiplano aqui. Primeiro você vai identificar isso no plano, né? Então, ó, como é parte real de z, então lembra que a parte real é representada aqui no eixo do x, tá? Maior ou igual que 2, então, x, se fosse... Como a parte real é o x, né, do z, z igual a x mais y, quem seria a parte real? O x, né? Então, essa região seria x maior ou igual que 2. Então, x igual a 2 é a reta, passando por 2 aqui, né, no eixo x. Ela vai estar cheia porque tem o igual, e maior
que 2 seria a parte direita. Então, nosso subconjunto S aí seria toda essa faixa a partir do 2 para frente, tá? Incluindo essa reta igual a 2 aqui. Então, vocês percebem que são vários pontos aqui, tá? Apesar dessa região estar bem ruinzinha de ser enxergada, mas a nossa região é a parte que está à direita dessa reta, incluindo essa reta passando pelo 2 aqui no eixo X, tá? Então, como que a gente poderia representar essa região com uma expressão matemática, né? A gente lembra que essa região ela tem que ser um número complexo z tal que, aí é essa parte que a gente vai entender agora, tá? Então, deixa eu voltar mais um pouco, sim. Aqui, ó, a gente pode escrever então o nosso z, que seria representado por essa região. O nosso x já estaria fixado, que é o 2, tá? Então, é 2 mais... E o que está variando aqui? É o y, né? Certo? Qualquer y que vem aqui, ele vai funcionar. Só que quem está fixo é o x igual a 2 para frente, tá? Então, essa nossa região, ela vai ser descrita como sendo z igual a 2 mais yi, onde o y ele está percorrendo a reta inteira, então ele vai de menos infinito até infinito, beleza? Então é assim que eu consigo identificar aquela região do plano complexo, identificado com um número complexo, tá? Então, no caso, eu estou descrevendo aquela região, só que agora de forma matemática, certo? A gente já fixou o 2 aqui, e aí para qualquer outro ponto que eu queira identificar com y aqui, eu vou conseguir um outro ponto, tá? Nesse caso aqui, eu estaria só identificando os elementos que estão na reta, né? A gente vai fazer por partes, tá bom? Depois a gente associa um elemento x maior que 2 para representar a parte à direita da reta, tá bom? Então, a gente vai aplicar aqui, para esse elemento que a gente construiu, lembrando, esse elemento ele está sobre a reta, tá? Porque quando eu estou variando o y e fazendo o x igual a 2 fixo, eu estou percorrendo exatamente essa linha aqui, essa reta passando por 2, tá? Então, a gente está primeiro fazendo por partes. Então, vamos lá. A gente aplica, então, a função nesse elemento z agora que a gente construiu aqui, i vezes z, certo? Então, f de 2 mais yi vai ser i vezes z, né? No caso, i vezes 2 mais yi, que vai dar menos y mais 2i. Então, lembrando que o y aqui está variando de menos infinito até infinito, tá? Então, quem seria esse conjunto aqui identificado como uma imagem, como uma representação gráfica, né? Percebo que agora o que está fixado é a parte imaginária, ó. E aí, o que acontece? O y, ele está variando, só que ele está no eixo do x, ó. Certo? Menos y mais 2i. Então, a gente vai lá para o outro pedaço, tá? E a gente vai fixar agora quem? Aqui, quem está fixo nessa nossa historinha aqui, é a parte imaginária 2i, ó. Então, lá no eixo y agora, que está representando a parte imaginária do nosso complexo, 2i está fixo, certo? E menos y, esse menos aqui, tá? Vai ser representado nessa faixa aqui, ó, porque a gente só está trocando de sinal, mas ela continua percorrendo
essa linha agora fixada aqui em cima, tá? Então, ela levou essa reta que era vertical numa reta horizontal, tá? Aqui a gente tinha fixado a parte real do número complexo, aqui a gente está fixando a parte imaginária do complexo, tá? Agora a gente vai ver a outra parte. Muito bem. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a outra parte, que é a parte à direita, tá? Então, a gente vai pegar um elemento z da forma x mais yi, onde o x é maior ou igual que 2 e o y está variando de menos infinito a infinito. A gente vai aplicar novamente a nossa função, que é i vezes z, tá? Então, i vezes x mais yi vai dar menos y mais xi, onde a gente sabe que a parte real desse elemento aqui é menos y, e a parte imaginária, que a gente chamou de v, é x, tá? E aí, o que a gente vai tentar fazer agora é tentar enxergar o x e y em função de u e v. Então, aqui a gente já sabe que o x é v e o y é menos u, tá? Onde v é maior ou igual que 2 e o u está percorrendo de menos infinito a infinito, tá? Então, o nosso elemento, ele vai ser, na verdade, o ponto W vai ser, na verdade, um ponto desse tipo aqui, U mais VI, que satisfaz aí V maior ou igual que 2 e o U de menos infinito até infinito. Então, pessoal, olha só, a gente mapeou essa parte agora à direita dessa reta aqui, né, que a gente identificou com x mais yi, onde o x é maior ou igual que 2, e o y está indo de menos infinito a infinito, ou seja, percorrendo toda essa faixa, e a gente concluiu que o W aqui, que seria a imagem desse pedaço desse conjunto, é da forma U mais VI, onde o U, Onde o U está indo de menos infinito a infinito e o V é maior ou igual que 2. Então, lembra, V maior ou igual que 2, lembra que o V é a parte imaginária, então está no eixo Y. Então, V maior ou igual que 2 está acima da reta, dessa reta que a gente marcou aqui, ó. E no caso, o U está indo de menos infinito a infinito, então toda essa faixa aqui. Então, a gente mapeou essa reta junto com esse pedaço à direita, foi mapeado nessa reta que seria horizontal, uma reta horizontal, e a parte acima dessa reta horizontal, tá? Então, é isso que a gente vai ter que fazer daqui para frente para verificar o que está acontecendo com a nossa transformação complexa, tá? Vamos ver aqui agora essa outra situação. Imagem de uma reta sobre a transformação W igual a g ao quadrado. Então, a gente vai determinar a imagem de uma reta vertical x igual a 1 sobre a transformação complexa W igual a z ao quadrado. Represente a transformação graficamente. Muito bem. Então, novamente, pessoal, olha só. A gente quer a imagem dessa reta vertical x igual a 1. Então, o ideal é você ir lá no plano, x igual a 1 tá aqui, ó, né? Tem uma reta passando. Como é igual a 1, é só essa reta mesmo, tá? Então, só tem a reta. Não está representando uma faixa, nesse caso, tá? Só é a reta mesmo, porque ele só quer o x igual a 1, tá? Então, como você escreveria essa reta, né? Numa forma de número complexo, seria z igual a 1 mais yi, porque o y, ele está variando. Lembra que aqui essa reta é constituída de vários pontos, tá? Onde o abscissa é sempre fixa, igual a 1, mas o y pode ser 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a gente está deixando livre o y e fixando apenas
a abscissa igual a 1, tá? Então, portanto, esse elemento aqui, ó, essa reta, ela é escrita como sendo z igual a 1 mais yi, onde o y está percorrendo a reta inteira, né? De menos infinito até infinito. Beleza, já consegui escrever, então, matematicamente, essa região do plano. Agora, eu tenho que aplicar a minha função nesse elemento z aqui, tá? Como a nossa função é z ao quadrado, né? Então, vai ficar 1 mais yi ao quadrado, 1 mais yi ao quadrado, oh my god, então vai ficar, né, 1 mais yi ao quadrado, né, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar a parte nossa imaginária, então nossa parte imaginária seria 2y, e o quadrado do segundo vai ficar menos y ao quadrado. Então, perceba que vai ficar o quadrado desse mais o quadrado desse. Então, vai dar 1 menos y ao quadrado. Então, já identifiquei aqui parte real e a parte imaginária desse nosso novo número complexo que está chegando lá do outro lado, tá? No outro conjunto complexo, tá? Então, o nosso W que a gente quer construir, ele é da forma U mais VI, onde satisfaz essas duas equações aqui, tá? Muito bem. Para a gente conseguir, então, identificar quem é essa situação aqui, a gente vai deixar... A gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar fazer uma substituição uma dentro da outra, tá? A gente vai tentar... A gente tem essas equações paramétricas, a gente vai tentar transformar isso, então, numa função de uma variável apenas. Então, aqui perceba o seguinte. Se eu isolar o y aqui, eu vou ter v sobre 2. Substituindo na primeira equação, eu vou ter 1 menos v sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a u, tá? Aí, desenvolvendo esse quadrado aqui desse quociente, vai ficar 1 menos v ao quadrado sobre 4. Beleza? E isso, a gente já viu lá em álgebra linear que isso representa, na verdade, uma parábola, né? Aqui a gente vai só organizar, né? U igual a 1 sobre 4v ao quadrado, tá? Então, a gente já sabe, olha, que o centro, né, quando v for igual a 0, o u vai ser 1. Então, isso aqui seria o vértice da nossa parábola. Então, a gente marcou aqui o ponto 1, tá? Que seria o vértice. E a gente sabe que esse menos aqui, então, é porque está para a parte negativa, né? Então, a gente já marca aqui a nossa figurinha, que é essa parábola aqui, ó, tá? Então, a gente pegou uma reta e transformou ela por essa função aqui, que é f de z igual a z ao quadrado, numa parábola, né? Beleza? Pura? Uhum. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa história agora com as transformações complexas. A gente tem que entender o que é o conjunto, escrever na forma complexa, aplicar a transformação, e aí daí a gente vai escrever novamente essa imagem e depois escrevê-la matematicamente, que a gente resolve o nosso problema então. Espero que tenha sido motivador aí para vocês tentarem fazer os exercícios, tá bom? A referência bibliográfica é o Zill e o Shanaman, tá? Um curso introdutório de análise complexa
com aplicações da LTC, segunda edição, e também há uma parte também do outro livro, do ZIL, que trata aí das equações diferenciais com aplicações em modelagem. Valeu, até a próxima.